Olá, seja bem-vindo ao canal Minha Herança é Viver a Bíblia. E eu quero falar aqui com vocês hoje sobre esse desafio, o desafio Vivendo a Bíblia. O objetivo desse desafio é bem simples. A ideia é ajudar você a destravar, a dar o primeiro passo em direção ao estudo, à leitura das Escrituras, a começarmos a de fato meditar na palavra de Deus. Às vezes é muito comum nós estarmos, como cristãos, frequentando igreja, frequentando pequenos grupos de estudo nas casas, ouvindo constantemente de que a Bíblia, a palavra de Deus, é extremamente preciosa e valiosa, sabendo também que nós somos pecadores e que precisamos dessa palavra, mas, no entanto, os dias passam, os meses passam e nós não lemos essa palavra de maneira regular, nós não aplicamos o nosso tempo, o nosso coração à leitura das Escrituras. E o objetivo desse desafio é te ajudar justamente nesse primeiro passo, em dar esse início de realmente começar a ler as Escrituras, para que nós não corramos esse risco de vivermos como aquilo que Jesus fala. Tem uma parábola, uma história que Jesus nos conta em Mateus capítulo 21, que ele fala de dois filhos, e o pai chega para esses dois filhos e ele diz: olha, vamos trabalhar na minha vinha. O primeiro filho, ele diz: não, eu não quero. Só que ele depois se arrepende e vai trabalhar. O segundo filho, ele imediatamente ele diz: sim, eu vou, mas não vai trabalhar. Jesus pergunta: ora, qual deles fez a minha vontade? Obviamente todos respondem: o primeiro. Mesmo que ele inicialmente tenha apresentado uma recusa, mas ele se arrepende e ele vai e trabalha na vinha. Aqui Jesus vai trazer nessa história um exemplo daqueles que de fato recebem o reino dos céus porque se arrependem e vão. Mas o problema muitas vezes é nós vivemos como esse segundo filho, aquele que diz: sim, Senhor. Aquele que concorda com tudo, aquele que está na igreja e diz: não, de fato a Bíblia é a palavra de Deus, de fato a Bíblia é preciosa, e enquanto o pastor, os líderes falam isso, a pessoa sempre está lá concordando e realmente é isso, a Bíblia é preciosa, a Bíblia é valiosa, mas como esse segundo filho, ele não vai, ele não lê, ele não a busca, ele não medita na palavra. E isso é um grande risco de nós vivemos a nossa vida cristã de uma maneira incoerente. Assim como que você imagina se você encontra alguém, um mendigo na rua, alguém passando fome, muito magro, e você fica compadecido com essa situação. Você pega aquela pessoa e leva ela até um restaurante, faz um prato maravilhoso para ela, com muita carne, legumes, arroz, feijão, coloca diante dela aquele prato e imagina que ela vai avançar no prato. Mas passa um minuto e a pessoa não come. E você pergunta: você está com fome? E a pessoa responde: sim, estou com fome, eu realmente preciso me alimentar. Então você imagina, ó, ele vai começar a comer e passa mais um minuto e a pessoa não come. Você começa a achar estranho. Você então pergunta: o alimento que está aqui você gosta ou são coisas que você não gosta? E ele diz: não, eu gosto. Tudo que está aqui no prato é um alimento maravilhoso. Você espera mais um pouco pensando: então agora ele vai se alimentar. Mas não, aquele homem permanece lá, consciente de sua necessidade de comer, vendo um prato de comida apetitoso, mas a pessoa não se alimenta, não come. É uma situação extremamente perplexa, né? Você fica ali perplexo, você não entende como que esse homem não se alimenta. E essa é uma ilustração sobre a vida de muitos cristãos. Nós estamos diante de um prato de comida, diante da palavra de Deus, que é o pão da vida, é aquilo que nós precisamos, porque a Bíblia mesmo vai dizer que nós somos pecadores, nós carecemos, nós precisamos desse alimento, desse pão diário da palavra de Deus. Estamos diante desse banquete que é as Escrituras, concordamos que precisamos, mas não nos alimentamos, não estendemos as mãos para pegar, para ler e para meditar nessa palavra e para crescermos nela. E é justamente para que a gente evite essa vida de incoerência que é a ideia desse desafio vivendo a Bíblia, que nós possamos dar esse passo em direção à leitura e à meditação na palavra de Deus. E como é que a gente vai fazer?
O incentivo é de que você busque algum dos livros do Novo Testamento, que é a parte onde mais fácil de nós entendermos, aonde nós temos os livros que vão falar sobre a vida de Jesus, né, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são como que biografias escritas pelos apóstolos da vida de Jesus. Então você pode escolher um desses 4, pode escolher Atos dos Apóstolos, que o nome já diz, né, que é esse princípio da igreja cristã, como que depois que Jesus vai aos céus e ele deixa os apóstolos para estabelecer a igreja, como é esse princípio? Quais são as pregações dos apóstolos, as primeiras viagens do apóstolo Paulo e como tudo iniciou na igreja. Depois de Atos você vai ter as cartas, a partir do momento em que as igrejas vão sendo estabelecidas, há a necessidade de se inscrever a essas igrejas, explicando como que vai ser a vivência cristã, o proceder cristão. Então começam a ser escritas cartas apostólicas, onde você vai ter as cartas de Paulo, que todas elas são maravilhosas, você pode ler Romanos, Gálatas, Efésios, Coríntios, Filipenses, Colossenses, todas são incríveis. Você vai ter as cartas maravilhosas do apóstolo Pedro, 1ª e 2ª Pedro, e também as cartas do apóstolo João, 1ª, 2ª e 3ª João, e no final tem um Apocalipse. Mas assim, Apocalipse não é algo interessante para começar, né? A gente deve começar ou por um desses do Novo Testamento, ou também ali do Antigo Testamento. Eu indicaria para você ou Salmos, livro de Salmos, que contém orações, canções maravilhosas, e Provérbios, que são livros com sabedoria maravilhosa para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Isso é o que eu indico para você. Ah, mas eu gostaria de começar estudando um outro livro da Bíblia, lá do Antigo Testamento, Isaías. Não tem problema, pode ler. O que eu estou passando aqui para você é uma sugestão de livros para você começar, né? Coisas que você vai ter mais facilidade de entender, o Novo Testamento, ou Salmos, ou Provérbios. A ideia é justamente essa, da gente começar a ler. Agora, algo muito importante. Não deve ser uma obrigação de você ler, eu preciso ler um capítulo inteiro todos os dias. Não. O importante é que você leia uma porção da palavra todo dia. Todo dia, uma porção do alimento. Não é obrigatório que seja um capítulo inteiro. Leia apenas, às vezes, uma porção, às vezes 5, 6, 8, 10 versículos, mas daquela porção que você entenda a mensagem daquele texto. E dessa porção dos versículos que você leu, que você escolha um versículo ali que para você resume bem aquilo que falou ao seu coração. E esse um versículo que você escolher, a ideia é que você pegue, copie esse versículo e coloque aqui nos comentários desse vídeo. Nós vamos usar os comentários desse vídeo aqui para ir colocando ali, aqui embaixo, as nossas leituras, um versículo da nossa leitura. Você pode colocar só o versículo, ou pode também fazer um comentário, compartilhando ali com o pessoal. Olha, aqui esse texto falou ao meu coração. E às vezes as pessoas que vêm aqui daí no outro dia postar o seu vídeo também, elas podem, lendo o seu comentário, fazer comentários embaixo. O comentário do YouTube, ele proporciona isso, né? Que a gente comente embaixo do comentário da outra pessoa. Então a gente vai criando essa comunidade aqui, onde a gente vai poder ter esses comentários, esses textos bíblicos também registrados e gravados aqui. Então essa é a ideia, que a gente vá criando uma disciplina. Essa palavra é muito importante quando a gente fala em ser cristão, em ser um discípulo, é desenvolver justamente uma disciplina. Veja, o Salmo 119, ele fala algo muito bonito sobre isso. No versículo 15 e 16, ele diz assim: meditarei nos teus preceitos e eu vou dar atenção às tuas veredas. E no 16 ele diz: eu tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Você percebe aqui, versículo 15, ele diz: eu vou meditar, eu vou dar atenção. E no versículo 16, eu tenho prazer. Muitas vezes a gente pensa: eu não fui feito para leitura,
Eu não fui feito para ler a Bíblia. Existem pessoas que gostam e outros que não gostam. E esse é o grande engano nosso. Nós precisamos iniciar, nós precisamos começar a meditar, dar um passo na direção da palavra de Deus, para que esse hábito vá então gerando um deleite. Conforme você vai lendo, a palavra vai entrando no seu coração, você vai criando esse hábito saudável e vai cada vez mais tendo prazer em caminhar na palavra de Deus. Isso é como, mais ou menos, trazendo uma ilustração, alguém que vai estabelecer uma amizade com outra pessoa. Às vezes você conhece uma pessoa e você, obviamente, acabou de conhecer, você não tem alegria e prazer naquela companhia, vocês não se conhecem. Mas conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo aquela pessoa, a história dela, vocês vão tendo interações, relacionamentos juntos, você vai cada vez mais tendo mais prazer na presença daquela pessoa e encontrar ela, vai se estabelecendo laços profundos de amizade. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Ler as Escrituras nunca pode ser um fardo. Sempre que eu me aproximo da Bíblia, eu devo me aproximar como quem está se achegando ao conhecimento de Deus. É como quem está conhecendo a pessoa de Cristo. Deus se revela em Cristo Jesus, se revela através da palavra de Deus. E o objetivo de lermos é sempre pensar assim: eu estou me aproximando do conhecimento de Cristo Jesus, conhecendo a pessoa de Cristo. Então, a Bíblia não deve ser lida como um fardo, como uma tarefa. Pronto, li os meus 4 capítulos do dia, fecho a Bíblia e saio para o meu dia. Mas e daí? O que eu guardei no meu coração? Qual a mensagem que eu vou ficar ali meditando? Meditar é isso, é mastigar. Por isso que a ideia aqui do nosso desafio não é a leitura de um capítulo, não, é a leitura de um trecho. Que seja 1, 2, 3 vezes você lê aquilo até entender aquele trecho. Depois você pega um versículo que você vai compartilhar aqui no comentário e vai também guardar aquele versículo, vai tentar ficar lembrando dele o dia todo, tentar meditar nele, tentar decorar aquele versículo. E você vai perceber que nesse processo a palavra de Deus vai entrando no seu coração. E às vezes a transformação ela não acontece nos primeiros dias, nem no primeiro mês. Com o passar do tempo que você vai criando esse hábito, quando de repente você olha para trás, você construiu algo no seu coração. O Espírito Santo vai trabalhando e quando você precisa, ele pode te fazendo lembrar daquilo que você já leu, das coisas que vão entrando no seu coração. Então, a ideia justamente aqui desse desafio é essa, que a gente cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Quando você vê as cartas de Paulo, você vê que essa é a oração dele. Esse é o grande desejo de Paulo. Olha, que vocês cresçam no conhecimento de Cristo Jesus. Por isso que é tão necessário que nós vivamos isso de fato. É interessante, se você parar para pensar, como que nós vivemos hoje na era da informação. Nunca tivemos tanta informação à nossa disposição, tão rápido, tão fácil as informações. No entanto, é impressionante como que as pessoas não leem as Escrituras, não leem a Bíblia. Nós temos tanto acesso a tanta informação, mas a leitura das Escrituras são negligenciadas por nós. É muito interessante isso. E a ideia é que a gente rompa isso, que a gente realmente possa ler a palavra de Deus. Ter aqui, se você às vezes não tem acesso em casa, mas baixa hoje no celular aqui, você tem tantos aplicativos da Bíblia, é só botar lá a Bíblia Sagrada, vai aparecer vários aplicativos, baixa se você não tem no seu celular, e você pode fazer essa leitura no seu celular. O indicado, o melhor é se você pode ter a Bíblia física, né? Porque aí você lê, você pode demarcar os textos, obviamente também pode fazer isso no celular, fazer a marcação, então escolha a melhor maneira. Eu sempre indico, se você tem como carregar junto, melhor na própria Bíblia aqui no papel, mas o importante é a gente ler, o importante é a gente aplicar o coração à palavra. Escolha versões fáceis, hoje a gente tem até isso, muitas opções de versões da Bíblia, que não são versões com textos às vezes complexos, que você tem que ficar junto com o dicionário. Não, hoje você tem NVI, uma linguagem muito boa para leitura, você tem NVT, que é uma versão também excelente,
NTLH, são tantas que são versões mais acessíveis, mais fáceis para nós lermos. Então a gente tem muita opção, a gente vive nessa era da informação e nós não podemos negligenciar a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos caminhar juntos, ler as Escrituras, buscar entender, buscar conhecer. E esse é o objetivo aqui desse nosso desafio Vivendo a Bíblia. Amém, querido? Que nós possamos viver isso de fato, que nós possamos caminhar aqui lendo, cada um escolhe aí um dos textos, um dos livros bíblicos e a gente vai lendo e compartilhando aqui nos comentários essa nossa caminhada, essa nossa vivência de fato da Bíblia Sagrada. Que o Senhor te abençoe e até mais.